Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Minas Gerais para verificar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de milho dessa segunda safra. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Fábio Salles Meireles Filho, ele que é presidente da ProSoja de Minas Gerais, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Fábio. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Guilherme, é uma satisfação nossa poder estar aí participando com você e atualizando nossos produtores e a população brasileira dos acontecimentos do campo. Fábio, só antes da gente entrar no nosso assunto do milho, retomando um pouquinho a safra de soja 2021, como é que foi o encerramento dessa safra aí no estado? Da última vez que a gente conversou lá em janeiro, você dizia, né, que os próximos dias ali em janeiro seriam essenciais para definir essa produtividade, as expectativas eram boas. Como é que fechou essa safra aí no estado? A safra, na realidade, terminou a safra. Os números de resultados finais nós ainda vamos conciliar agora nesses próximos dias de fechamento geral de tudo. Mas nós acreditamos que devemos repetir a mesma produtividade do ano passado, ou uma saca ou duas a mais, porque em algumas regiões a produtividade foi bastante boa. Outras sofreram algum, algum desconforto, então isso aí vamos ver qual que é a média, esperamos repetir aí de 59 até 61 sacas de média, um pouquinho mais para a safra que terminou de soja de Minas. E isso deve ter um acréscimo na produção, porque nós tivemos um aumento de área. Não é uma área substancial, mas conseguimos aí aumentar alguma coisa nessa área, nessa situação. E aí, Fábio, entrando agora na safrinha de milho que está em Campos e desenvolvendo nesse momento, como é que está a situação, o produtor preocupado com as questões climáticas, né? A situação está se agravando cada vez mais. Nós tivemos algumas pancadas de chuvas esporádicas, que não é suficiente para resolver ou conciliar algum problema. Quem plantou dentro da janela, que está no término do enchimento de grão ou está enchendo o grão, está com um problema muito sério, porque sem essa chuva complementar, essa chuva final do enchimento de grão, isso aí vai trazer um grão mais leve, menos peso e muitas vezes de uma qualidade inferior. Então isso é muito prejudicante para o produtor. O que plantou após o ciclo normal de previsões, a partir de fevereiro, plantou em março, as lavouras em algumas regiões apresentam muito bonitas, suportando esse déficit de chuva. Só que tem um problema, não existe previsão adequada de chuva para frente. Se elas não houverem, esse milho não vai conseguir sair dentro das suas condições normais, principalmente o que já está entrando, soltando pendão ou entrando em boneco. Então é muito grave a situação e a tendência é de se agravar bastante cada vez mais. Hoje nós aí estamos considerando que essas perdas que estão previstas já vão acontecer de forma mais drástica. E os números que era se previsto para a safra, para a safrinha, que nós estávamos nos 3 dígitos, já desceu para 2 dígitos na casa dos 2. Nós estamos aí com 90 e poucos milhões aí previsto dessa nova safra. E isso aí pode descer mais um pouco se continuar todo o Centro-Sul com o céu estrelado aí. E aí, Fábio, a gente consegue apontar nesse momento alguma perspectiva de perda aí para Minas Gerais no milho? Nós apontamos a semana passada, nós tivemos alguns levantamentos de dados em torno de 40% de redução da produção, entre a diminuição de produtividade e as lavouras que ainda estão sofrendo intempéries. Nós não sabemos ainda como vai ficar a situação climática dentro desse mês que nós acabamos de entrar praticamente. Teria chuvas, ou tem uma suposição de chuvas, agora no final dessa primeira quinzena. Se houver essas chuvas e elas tiverem uma intensidade razoável, nós podemos ter aí alguma recuperação ou equilíbrio da lavoura se mantendo nessa condição. Mas nós acreditamos que a perda hoje já está na casa dos 40% ou mais. E aí, Fábio, diante desse cenário, como é que fica a questão de mercado? Já tinha muita coisa negociada, as vendas estão travadas nesse momento. Como é que o produtor se posiciona com a comercialização diante dessa situação? Nós não temos
tanta negociação futura. Nós tivemos alguns produtores aí com condições de favoráveis ou irrigados que fizeram alguns contratos. Mas o problema é que nós temos aí uma questão de um preço alto, um déficit de produtos dentro do mercado, principalmente o produto físico no momento. Nós já passamos da casa dos R$ 100, tem aí um sobe e desce do dia a dia. É um problema extremamente grave, porque atinge todas as outras cadeias, atinge a população brasileira de forma drástica, principalmente no momento de crise, porque nós temos problema de formas amplas, e nós temos que analisar o conteúdo grão, que não é só a cadeia do grão, é a cadeia produtiva do agronegócio, que tem carne, leite, ovos, enfim, é uma infinidade. Isso pesa na balança interna, né? Pode afetar aí as condições de inflação do próprio país, como também melhora a situação para quem está exportando. Mesmo com a queda do dólar, há falta de produto. Então, o produtor está medindo aí as suas consequências. E nós não sabemos isso aí, dentro desse sentido de comercialização, como que o produtor por si vai atuar, porque ele precisa do milho para ele também na questão de produção, mas ele precisa fazer algumas responsabilidades de cumprir a parte efetiva dele. Então, nós temos aí uma complexidade no mercado, esse produtor deve aguardar, mas não deve ficar querendo especular também o preço para chegar lá na ponta, porque aí nós podemos ter interferência do governo, no sentido de preservar e garantir o abastecimento do país e fazer até importações. Então, isso tem que ter um equilíbrio e a gente tem que trabalhar sempre por uma média e ganharmos numa média. Isso é o adequado para o sistema produtivo. E aí, Fábio, olhando para a questão da sanidade dessas lavouras, além desses problemas climáticos, o produtor mineiro tem que enfrentar dificuldades com pragas e doenças, ou essa é uma situação mais controlada? Não, quanto mais seco, mais adversidade você tem. Nós temos problema com cigarrinha, uma série de coisas. Apesar que nós temos uma grande quantidade, nós temos aí alguns produtos resistentes a cigarrinhas ou a esse tipo de situação, mas ele tem que estar muito atento a essas pragas, porque a produção já vai ser pequena. E se ela vai ser pequena e ele não cuidar para que isso não ocorra outro tipo de interferência, o risco vai para ele e passa a ser maior ainda. E aí, Fábio, só para a gente encerrar a nossa conversa, no próximo sábado, dia 15 de março, está sendo preparado um grande movimento em todo o Brasil, apoio maciço dos produtores que vão a Brasília, vão participar dessas manifestações. Como é que está essa movimentação aí em Minas Gerais e o apoio da ProSoja Mineira para toda essa movimentação que a gente vai acompanhar aqui no Notícias Agrícolas no próximo sábado? A ProSoja Minas apoia fortemente o movimento, faz parte do conteúdo de nós, produtores, apoiarmos o governo federal incisivamente, principalmente aí na pessoa do presidente Jair Bolsonaro. Estaremos presentes, os sindicatos estão presentes, o setor produtivo está presente e não só o agronegócio está presente. A população de Minas que está podendo participar estará presente em Brasília, pelo que a gente pode conciliar de outras áreas, do setor produtivo apoiando o movimento do dia 15. Isso foi uma grande satisfação, ver as pessoas aderirem ao movimento do agronegócio, porque sabe que precisa do abastecimento, precisa da alimentação, e nós precisamos de um governo forte e cada vez mais firme, porque num momento desse é impensável, numa crise dessa, que nós não apoiamos o governo federal e principalmente o presidente Jair Bolsonaro e seus ministros. Então aí, Fábio, quem ainda tiver na dúvida, quiser participar, procure o Sindicato Rural da sua região, que lá eles vão saber orientar. Exatamente, procure o seu sindicato rural, procure a ProSoja, o representante da ProSoja, procure qualquer grupo de cooperativas de produtores que vão orientar aí qual a melhor forma de participar. Se não tiver um ônibus, quiser correr, vamos dizer assim, ter mais facilidade, que venha nos seus carros com muito cuidado. Nós queremos um movimento organizado, firme, sem confusão, sem bagunça e com direção ao que está proposto aí dentro da firmeza que nós precisamos ter para garantir que o Estado democrático de direito do Brasil seja mantido. A democracia em primeiro lugar e a liberdade da população brasileira em primeiro lugar. O Brasil sempre acima de tudo, aí como diz o nosso presidente.
Fábio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário no estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu queria deixar aí uma mensagem para a participação do dia 15, que as pessoas se antecipem a sua chegada, se prepare, não leve bebida de álcool, não faça nada desse tipo de coisa, leve lá seu lanche, leve a sua água, que a gente tenha um movimento pacífico, ordeiro e objetivo. O apoio nosso é à democracia brasileira e ao nosso presidente da República. Isso aí nós temos que firmar e garantir o Estado de Direito Democrático brasileiro. Meu muito obrigado a vocês. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, sempre contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse, o Fábio Salles Meireles Filho, ele que é presidente da ProSoja de Minas Gerais, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de milho dessa segunda safra lá no estado mineiro. Segundo o Fábio, as lavouras estão bem até o momento, mas a situação vai se agravando, os prejuízos vão aparecendo devido à falta de chuvas lá no estado. Até aqui essas lavouras vão conseguindo sobreviver com a umidade que já existia no solo, mas esse limite está acabando e com falta de previsões de chuvas para os próximos dias, a situação tende a piorar. Nesse momento já é previsto pela ProSoja de Minas uma perda de 40% na produção de milho lá no estado, mas essa situação pode se agravar caso as chuvas não voltem e também pode se estabilizar, talvez até recuperar uma ou outra área, caso essas chuvas voltem nos próximos dias. Existe alguma previsão, conforme o Fábio comentou, de chuvas no final dessa primeira quinzena de maio, e aí caso isso aconteça, pode ter uma recuperação nesse cenário que por enquanto é bastante preocupante. Além dessa dificuldade climática, a pressão de cigarrinhas bastante alta lá no estado, e aí até a recomendação do presidente da ProSoja é que numa safra que a produtividade já vai ser prejudicada por conta do clima, o produtor precisa redobrar a sua atenção com relação à aplicação de defensivos, os seus manejos, para evitar perdas ainda maiores nessa produtividade dessa segunda safra de 2021. Ao mesmo tempo, o presidente da ProSoja comentando as questões de mercado, produtor esperando um pouco mais essa definição para conseguir avançar com as suas vendas e isso ajudando a pressionar ainda mais os preços, elevar ainda mais esses preços do milho, uma preocupação para o presidente da ProSoja de Minas Gerais, já que isso pode mexer bastante com o mercado, dificultar a vida daquele consumidor de milho que está ali no setor de ovos, de leite, de proteínas animais, também pode mexer até com a economia do país de uma maneira geral, ajudando a elevar índices de inflação. Então tudo isso precisa ser levado a sério, o produtor precisa fazer o seu planejamento para ir vendendo e ir mantendo esses preços e as condições boas de mercado. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.